capítulo de Identity and Access Management, né? Essa é a aula número 2. A gente vai falar hoje sobre classificação de informação, né? O administrativo importantíssimo para a estratégia de segurança de informação da sua empresa ou da área militar, caso você trabalhe na área militar. Né? O CISP, nesse domínio, ele traz a parte de classificação de informação da área militar também. Né? Falar sobre estratégia de controle de acesso, a gente está falando provavelmente do planejamento que você tem que ter, né, para fazer o deploy das tecnologias, dos controles administrativos, dos controles de testes e tudo mais dentro da sua organização. Né? E a gente vai ver algumas tecnologias de controle de acesso, que isso vai até o final do domínio. Bem? Muito bem. Gente, vamos começar falando sobre classificação de informação. Né? Classificação de informação é algo extremamente importante. Por quê? Porque a partir da classificação de informação é que você consegue direcionar, né, melhor os seus investimentos na proteção de informação. Porque não tem sentido você gastar muito dinheiro para proteger uma informação que é pública, por exemplo, né, ou que de repente é interna. Né? Com a informação classificada, você consegue perfeitamente direcionar os seus esforços para aquilo que é mais confidencial, para aquilo que é mais sensível, né? Ou seja, para aquilo que, caso a informação vaze ou ela não esteja disponível, a organização ela perca, digamos assim, mais dinheiro. Né? Esse é um dos principais objetivos da classificação de informação. Né? Fora isso, ela traz outros benefícios. Né? Ela reduz erros humanos. Tá? E como é que a classificação de informação reduz erros humanos? Quando ela está aliada com a política de segurança. Né? Então, por exemplo, se você diz, olha, você não pode passar informações classificadas como confidenciais sem autorização do seu gestor superior. Né? Dessa maneira, né, se alguém vem e pede uma informação para o colaborador, ele não sabe se ele não pode passar, não sabe se ele tem a política, a informação classificada, ele tem essa diretriz dentro da política, ele já sabe o tratamento que vai dar. Ele fala, assunto muito não posso passar, pois essa informação é classificada como confidencial, né, e ela, na nossa política, eu não posso passar para pessoas externas. Mas isso é muito comum dentro dos ataques de engenharia social, né? O atacante contar alguma história aí, colar um cenário para que o colaborador vítima, né, o colaborador da empresa vítima, passe essa informação, né, sem perceber que está fazendo algo errado. Né? Outra vantagem da classificação da informação, né? Easy to identify the information owner. Né? Ou seja, com ela você consegue identificar fácil quem é o dono da informação quando você necessita de algum tratamento especial, pedir alguma permissão de ela. Né? Obviamente que aumenta o nível de segurança, né? Increase the level of information security. Né? Helps to achieve regulatory standard, ou seja, muitas normas regulatórias de mercados, né, e até alguns padrões de certificação também exigem que a informação esteja classificada para você tirar a certificação, então ajuda nesse sentido. Né? E, por último, né, minimiza os custos administrativos para proteger a informação. Em que sentido? Né? No sentido que você direciona melhor os seus esforços, os seus investimentos para proteger aquilo que realmente é mais importante. Tudo bem, gente? A gente fala de classificação de informação, tá? Você tem que classificar ela com no mínimo 3 níveis e no máximo de 5, tá? Mais do que isso, vocês se perdem. Né? O que eu coloquei aqui está um exemplo, tá? De classificação de informação, obviamente que dependendo da criticidade da sua empresa, da necessidade da sua empresa, como é a cultura da sua empresa, você pode classificar com nomes diferentes, né? E com mais níveis ou com menos níveis, tá? Mas só para mais ou menos colocar a coisa um pouco de exemplo prático, né? Eu coloquei essas 4 níveis de classificação. O primeiro seria o confidencial, ou o nível mais restrito, né? O que seria o confidencial dentro desse exemplo? Tem uma informação que é restrita apenas a um departamento, né, ou a um grupo específico. Né?
e, obviamente, não pode sair desse grupo específico ou desse departamento. Né? Então, informações internas, né, são informações que a empresa toda pode saber, porém, ninguém fora da empresa pode ficar sabendo. Né? Tem um nível de restrição um pouquinho menor, necessita um pouco menos de proteção, mas ainda assim existe a necessidade de protegê-la, porque o que acontece lá dentro é para ficar lá dentro. Né? Depois eu coloquei uma outra classificação chamada partner, né? Ou seja, parceiro, né? Que seria por causa dos seus parceiros de negócio. Né? Então, uma informação classificada como partner, né? Ela é restrita ao departamento ou à empresa inteira, mas algum parceiro de negócio que precisa saber daquela informação para desempenhar a função dele no dia a dia ou efetivamente fazer o trabalho que você precisa que ele faça. Né? E por último, a informação é a pública. Né? A pública é aquela que não tem problema se vazar, ou às vezes você até quer que essa informação seja divulgada, como por exemplo uma propaganda de algum produto que você lançou, por exemplo. Né? Para esse nível de classificação você não vai investir em proteção em nível de confidencialidade, né? Talvez você precise para disponibilidade, mas em termos de restrição de acesso, você não vai fazer nenhum investimento em cima disso. Tudo bem? Acho que é tranquilo essa questão de classificação de informação. Tá? Só um adendo referente ao mundo prático, digamos assim, à vida prática. Né? Muita empresa tem dificuldade em classificar a informação. Né? Já tem muita informação gerada, tudo aquilo ficou para trás, você parar para classificar aquilo vai sair muito caro e vai ser muito custoso. Né? Então, qual que é a minha sugestão como profissional para vocês, caso vocês tenham uma situação que vocês sintam que exista a necessidade de classificar a informação dentro da empresa de vocês? Né? O ideal é que se faça assim. Vai classificando os documentos conforme ele vai sendo usado. Por quê? Porque com o tempo, né, tudo vai acabar sendo classificado. E aquilo que não for classificado porque não foi usado, vai cair em desuso porque é uma informação já não mais útil, né? Uma informação muito antiga. Né? Normalmente a gente coloca labels nos documentos de classificação de informação. Se a gente está falando de uma informação que está dentro do sistema, essa classificação de informação ela tem que estar onde? Na documentação do sistema. Tá? E outro ponto também que vocês têm que ter em mente. Classificação de informação ela não é estática. Tá? Ela pode ser transitória. Então, uma informação que até um determinado momento é confidencial, mais para frente ela pode ser pública. Né? E aí você tem que ter um processo para quê? Para quando a informação deixar de ser confidencial e virar pública, além de você, obviamente, atualizar a classificação dela, né, trocar, você também trocar os níveis de proteção dela, porque aí você não vai ficar mais investindo pesado em uma informação que se tornou pública. Né? Qual seria um exemplo prático disso? Imagina que você tem um produto no mercado que só a tua empresa tem. Ninguém ainda lançou nada parecido, vai ser aquela coisa revolucionária que vai fazer você ganhar muito dinheiro. Como, por exemplo, sei lá, uma TV de LED quando foi lançado, o DVD quando foi lançado, alguma coisa desse tipo, né? Aquela cadeira elétrica lá de batata sem óleo quando foi lançada, aquela coisa que só a tua empresa tem. Até o projeto ser concluído, né? O produto está pronto e for para as prateleiras, né? Vocês concordam? É uma informação extremamente confidencial, porque se o seu concorrente pega essa informação, ele também corre atrás com o projeto dele, ou de repente ele até rouba o seu projeto e lança antes que você no mercado, faz uma patente antes do que você no mercado, e a sua empresa acaba perdendo muito dinheiro. Então, assim, esse produto que é revolucionário, é algo que tem um valor único de negócio para a sua empresa, que ainda não foi lançado no mercado, né, até o ponto dele ser lançado no mercado, ele é confidencial. Né? A partir do momento que vocês começam a despachar esse produto para as prateleiras, você quer que o público conheça o teu produto, né? Você quer que esse produto seja divulgado. Para quê? Para o pessoal ficar com vontade de comprar. Né? A partir desse momento que houve essa transição, o produto saiu da empresa e foi para as prateleiras, né? e obviamente ele já está todo protegido pelas leis de propriedade intelectual, essa informação ela passa de confidencial para público. Então você tem que ter esse processo, né,
de atualizar a classificação de informação e mudar as proteções dela conforme, né, conforme necessidade. O contrário também pode acontecer, mas é mais quando existe algum erro de julgamento. Então, por exemplo, você achava que a informação podia ser interna, que não ia ter problema, ou que era pública e não tinha mais problema, de repente você fala, putz, isso aqui é melhor ficar só entre a gente. Então você restringe mais o acesso da informação e deixa a coisa cair um pouco no esquecimento. Né? Agora isso não deveria acontecer, mas também é uma outra situação prática onde o nível de restrição de informação ele vai subindo. Tudo bem? Agora na área militar, tá? Vamos começar agora, eu vou falar um pouco ao contrário, tá? O no classified, né, que é o último nível, é uma informação que, assim, que ela não foi classificada, então os níveis de restrição dela são muito baixos. Né? Já o confidential, secret, top secret, na área militar a gente usa modelo MAC de acesso, né? Vocês devem lembrar isso da aula passada. Então, por exemplo, quem tem o clearance level 5 pode acessar até o nível top secret. Quem tem um clearance nível 4 até o nível secret. O nível 3 até o confidential e por aí vai. Né? Ou seja, o acesso a uma pasta com determinado rótulo, ou uma documentação com determinado rótulo, é determinado pelo clearance do agente ou do militar aí em questão. Bem, gente, tranquilo a questão de classificação de informação? Bom, informação classificada, né? Vamos começar a pensar como é que a gente vai controlar o acesso à nossa informação e às nossas instalações físicas. Tem algumas perguntas chaves aí, né, que a gente tem que fazer e responder para traçar uma boa estratégia de controle de acesso. Tá? Qual que seria, digamos assim, o primeiro ponto-chave? Né? Especificar quais usuários podem acessar quais sistemas ou instalações. Né? Isso é um ponto básico. Né? Especificar que recursos que esses usuários podem acessar. Tá bom, o Joel ele pode acessar as instalações, mas ele tem direito de ir na área financeira, por exemplo? Ele tem direito de ir no laboratório de pesquisas? Né? Ok, o Walter tem direito de acessar o sistema 1, mas ele pode ver todas as informações do sistema 1 ou só de uma determinada tabela? Ele pode imprimir? Né? Ele pode modificar a informação? Ou ele só pode ler? Então, tudo isso tem que ser pensado e determinado também. Né? Specifies what operations does user can perform. No caso, seria ler, imprimir, pagar. Né? E, por último, enforce accountability and not for those user actions. Tá? Ou seja, você tem que ter rastreabilidade para todas essas ações que os usuários vão fazer dentro do sistema ou dentro das suas instalações. Obviamente, quando a gente fala rastreabilidade dentro das informações, é a filmagem, né, do que ele está fazendo e o controle de acesso para saber quando ele entrou e quando ele saiu. Né. Sempre lembrando que para ter o accountability ou rastreabilidade, a gente precisa ter identificação, né, autenticação e autorização, além do registro do que foi feito. Tudo bem? Ok. Outro ponto importante, tá? Establish Access Control Policies, ou seja, a gente tem que estabelecer as políticas de controle de acesso. Né? Quais são as ações, ou quais são os pontos chaves que a gente precisa tomar quando a gente pensa em fazer uma política de controle de acesso? Né? Tem que identificar os pontos críticos dos sistemas e suas áreas críticas, fisicamente falando. Né? Escolher um modelo de controle de acesso, né? No caso, ser militar vai ser sempre um modelo MAC. Né? Por isso está falando já de uma área corporativa, você vai ter que decidir mais entre um modelo DAC, um modelo RBAC ou de repente um modelo híbrido. Né? Isso vai depender muito da sua necessidade. Então vai variar de caso em caso. Né? Define user profiles, né? Ou seja, what they can access and operational load, ou seja, quais são, o que eles podem acessar e quais são as operações que eles têm privilégio de
executar, né? A que horas que eles podem acessar os recursos, né? ou as instalações. Lembra que a gente viu lá o temporal, time-based access control, né? Ou seja, você tem que estabelecer isso dentro da sua política de controle de acesso, usar esse recurso, né? Por último, define resource zones, ou seja, você definir as zonas do recurso. Quando a gente fala de zonas do recurso, é você que a compartimente deixando o que é mais restrito em uma determinada zona e aquilo que é menos restrito em outras zonas, né? Isso dentro do mundo de internet vai muito do encontro à nossa DMZ, né? Então, aqueles servidores que são acessados por mais pessoas e tudo mais, você coloca na DMZ. Aquilo que é mais restrito para a sua empresa fica dentro da rede interna, tá? Então, é nesse sentido que isso quer dizer com Define Resource Zones. O mesmo também vale para a gente está falando de acesso físico, né? Então, você isolar algumas áreas mais críticas, né? Realmente eu falo de financeiro, departamento de pesquisa, alguma outra área que tem informação muito sensível, das áreas mais comuns da sua empresa. Bem? Ainda continuando na parte de políticas de controle de acesso, né? Outro ponto-chave, né? Define Access Control Communication Policies, ou seja, definir, né, as políticas de comunicação. Isso inclui o quê? Criptografia, né? Se, por exemplo, se um usuário para acessar a VPN da sua empresa vai ser só usuário e senha, nós vamos exigir um duplo fator de autenticação, né? Tudo isso é definido dentro das suas Access Control Policies, né? Decoy Control using the concept of defense in deep, né? Ou seja, quando você vai pensar em todos aqueles controlezinhos do firewall, o IPS, o antivírus e tudo mais, lembrem daquela estratégia que a gente disse algumas aulas atrás sobre defesa em profundidade, ou seja, né, coloque vários controles para proteger, né, o mesmo grupo de ativos, né, e de preferência que esses controles também operem em camadas diferentes. Por quê? Porque se um controle falhar, né, ou de repente um ataque ele passar por uma camada que o seu controle 1 ele não detecta, de repente isso vai ser detectado no controle 2 e o ataque não vai ser bem sucedido. Define Access Control Operation Policies. Né? Políticas de controle de acesso de operação, né? Está muito ligado a privilégios, né? Leitura, impressão, escrita, apagar e tudo mais. Tá? Então, é nesse sentido. Né? Define Retention Policies. Né? Log Files and Plug Operations. Isso aqui é extremamente importante. Né? Por quê? Por quanto tempo que você vai reter os logs? Né? Quanto tempo que você vai apagar os logs e... por quanto tempo você vai copiar os seus arquivos de log e manter eles em uma fita de backup, né? E depois você vai apagar definitivamente. Né? Depois tem o conceito de expunging, né? que é o mesmo que expurgar, eu não sei se vocês conhecem. Como é que funciona o Spurging? Imagina que eu defino uma política de Spurging de 30 dias. Tá? Quando chegar do 31º dia, o que o software ele vai fazer? Ele vai apagar todos os registros do primeiro dia e manter dos 30 últimos. Tá? Esse é o conceito de Spurging. Né? Essa questão de você manter essa rastreabilidade, né, através das suas rotation policies, ela tem um fator que é extremamente importante para a empresa. Alguém sabe me dizer? Né? Por exemplo, eu vou pensar na minha log retention policies. Tá? Qual que é o primeiro fator que eu tenho que pensar antes de definir isso aqui? Ó, que eu estou passando a bolinha vermelha. O que vocês acham? Vou interagir um pouco, vocês estão quietinhos. Vocês acham que a primeira coisa que você tem que pensar quando você está definindo uma retention policy? Não é o primeiro ponto. Tá? Pensa que assim, eu não estou definindo quem pode ver ou quem não pode ver os logs. Eu estou definindo tempo. Tá? Eu estou falando em questão de tempo, Walter. Então, por exemplo, eu tenho meus logs no servidor Windows, meus logs de acesso a VPN,
De uma certa maneira, tá? Os logs eles são sempre classificados como confidencial, tá? Não é algo que você deixa aberto para a empresa inteira, não, tá? Espaço é um ponto importante, porque você também não pode deixar estourar o seu log, né? O arquivo de logs por falta de espaço. Só que às vezes você não tem espaço suficiente e você tem que aumentar isso. E tem um motivo extremamente importante, tá? Vamos pensar de uma outra maneira. Você está aqui no Brasil, tá? E você é um provedor de conexão, né? Ou seja, você é uma NET da vida, uma GVT, você é um provedor de link, tá? Quanto tempo que você é obrigado a manter os logs de acesso? Quem sabe não? Na verdade, é um ano, tá? Sim, é um ano. Por quê? Porque o Marco Civil, ele determina isso, né? Quando fala de provedor de aplicação, são 6 meses. Então, assim, agora que a gente chegou nesse consenso, né, o pessoal fala que para a área trabalhista, os logs de acesso dos seus funcionários no AD, o pessoal pede para manter por 5 anos. Né? Eles falam, inclusive, para você nem apagar a conta, apenas bloquear. Né? Então, agora que a gente comentou tudo isso, então você está pensando na sua Log Retention Policies, por onde que você deve começar? Qual a primeira coisa que você tem que olhar? Agora ficou fácil. Tem ideia? Leis, exatamente, Joel. O primeiro ponto quando você vai primeiro ponto que você vai pensar na hora de definir suas rotation policies são as leis. Por quê? Porque você não pode nem guardar por menos tempo, né, o que você vai logar. Né? Eu volto a perguntar, saber o que vai logar sim é importante saber o que vai logar. Só que assim, a primeira coisa para você saber o que você pode logar ou não, que é olhar a lei. Né? Se a gente pega o Marco Civil, né, ele fala lá sobre os registros de conexão e os registros de aplicação. Lá está definido exatamente o que você vai logar e por quanto tempo que você vai logar. Né? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer, não importa em quais que você esteja, né, por qual empresa que você trabalha, primeiro é conhecer a lei, ou seja, por lei, o que eu sou obrigado a logar. Isso aí não tem nem o que discutir, você não pode fazer a sua empresa correr o risco de ser multada porque ela não está cumprindo as leis, né? Principalmente na questão de registro. Se você não tem espaço, não tem recursos suficientes para logar o que a lei exige, você tem que escrever uma carta de risco para os seus gestores, né? Falar, olha, nós estamos com esse risco, a lei exige isso, 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 e a gente precisa de tais recursos. Né? Então, assim, a lei é o primeiro ponto que você tem que olhar sempre, porque tem que ser cumprido e acabou. Né? Aí depois é o que a gente vai olhar, o que é interessante para a gente logar ou não. Além do que a lei exige, o que mais eu quero logar? Será que eu quero deixar isso logado por um tempo maior do que a lei exige? Não tem problema. Para mais não tem problema. O que você não pode é para menos. Né? E quando a gente fala de retention policies, tá? Não é só o que vai logar e por quanto tempo. Essa questão de quanto vai logar no servidor, o quanto que você vai logar, quanto você vai deixar esses logs guardados em fita, né, ou em uma outra mídia de backup fora do servidor e como é que é essa transição. Tudo isso tem que fazer parte das suas retention policies. Né? Depois, quando a gente fala de audit policies, aí sim a gente está falando do que a gente vai logar, né? Com quanto tempo que esses logs vão ser revisados. Né? Ótimo, a gente logou, está tudo guardadinho aqui os logs. Tá bom. Será que aconteceu alguma coisa errada? Como é que a gente vai ver isso? Na parte de auditoria. Né? Então, quanto tempo que eu vou fazer auditoria? Né? O que efetivamente eu vou auditar? Né? Eu vou auditar um departamento por vez, né? por auditoria, eu vou auditar todo mundo sempre. Tá? Isso também vai variar conforme necessidade da empresa e talvez até regulamentação legal. Né?
E o official coloca o seguinte: define review profiles and audit policies, ou seja, de quanto em quanto tempo que eu vou revisar as minhas auditorias para ver se elas estão adequadas, né? De quanto em quanto tempo que eu vou atualizar isso e tudo mais. Às vezes, por exemplo, se a lei muda ou surge uma lei nova, você pode ter que revisar tudo isso, né? Além do período periódico. Então, tudo isso é extremamente importante. Tudo bem, gente? Não esqueça dessa questão de retenção de policies, tá? E do lado legal da coisa, tá? Porque isso é extremamente importante, inclusive para a prova, tá?